Fala, time! Mais um diário de análises do índice. Veja só então, o mercado hoje ele abriu fazendo um movimento de baixa, né? Um movimento de baixa aqui. Depois ele deu uma porrada para cima. Veja que fez o maior volume ali que tinha, né? Basicamente o maior volume do dia, tá? E aí o que aconteceu, galera? Ele acabou batendo, ó, nessa resistência. Veja que foi um volume de exaustão, ou seja, aquele volume que dá para fazer bater lá no alvo dele, né, que era um alvo para o mercado bater naquela resistência, e acabou por ali, tá? O volume ali sumiu, ó, veja como o volume sumiu em relação ao anterior, tá? E aí o mercado começou a se desenhar, começou a fazer uma pernada de baixa, uma pernada até aqui, tá? Voltou para baixo da média de 200 também, ok? E após isso, ó, após formar o pivô, a gente tem o quê? Fibonacci. A gente consegue marcar uma Fibonacci aqui, ó, baseado nesse pivô, tá? Então, o nosso primeiro alvo era mais ou menos por aqui, nesse local. Inclusive, a gente poderia fazer a entrada depois desse candle verde aqui, que é um candle sem volume nenhum, comparado aos candles de baixa, tá? É um candle basicamente negado, né, pela tendência, dá para se dizer assim, chamar ele de candle negado, tá? Ele foi rejeitado pela tendência, então ali era uma boa entrada, por exemplo. Então a gente poderia pensar em fazer uma entrada bem curta aqui, ó, uma entrada ali e o stop bem curtinho aqui em cima, ó, nessa linha aqui do candle verde. O tamanho mesmo ia ser do stop do tamanho daquele candle verde, tá? Então aqui a gente teve a primeira projeção, vamos marcar aqui já, ó, deixar marcadinho aqui. Primeiro local de alvo, tá? Segundo local de alvo, pronto, tá? Aqui, poderia ser aqui, tá? Segundo local de alvo aqui. No mais tardar, botar na sombra ali. Se botasse na sombra, até ia dar bem encaixadinho aqui com os corpos, ó, dos candles de baixo, tá? Então, poderia ser o alvo ou aqui nesse candle vermelho, seria o mais seguro, tá? Em vez de usar aquela sombra, ou lá no final da sombra. Depois o mercado, o que ele fez? Ele acabou corrigindo até a resistência, uma outra resistência ali, né? Era um suporte, acabou sendo rompido aqui também, tá? E é algo que poderia dar uma atrapalhada nessa operação, é justamente esse suporte, tá certo? Só que, veja só, esse candle aqui ele é tão pequeno, ó, 235 pontos e até o suporte 275. Então poderia fazer essa entrada de qualquer forma, porque uma das saídas poderia ser nessa resistência aqui, tá? Nesse suporte, né, no caso. Então rompeu o suporte, virou resistência. Então o mercado fez o quê? Corrigiu até aqui, ó. Corrigiu até aqui. Que também é a 38.2, ó. Correção de Fibonacci, tá? Então voltou a bater nessa resistência e depois o mercado continuou caindo. Quer ver que essa Fibonacci, se eu projetar o alvo máximo dela, olha lá, alvo máximo dela, sem considerar a sombra, tá? Nesse caso aqui a sombra não teria batido. Por isso que é bom sair sempre um pouco antes. Se tivesse baseado só na sombra, olha lá, olha como faltaria espaço, tá? Teria ali um espaço entre o alvo e onde foi projetado. Agora, se tu pega só o corpo nessa projeção ainda maior, veja como bateu aqui, ó. Fez 3 sombras em cima da Fibonacci de 161,8 de projeção, tá bem? Então aqui a gente teve essa entrada desse candle, ok? E depois, galera, a gente poderia fazer justamente essa entrada aqui, ó, tá? Eu deixei marcado toda essa região, eu marquei um caixote e puxei para o lado, porque justamente a gente consegue perceber que aqui, nessa região embaixo, acabou se formando o quê? Se formou um suportezinho, tá? Então, quando rompesse esse suporte, perdesse aquele valor ali, perdesse essa região aqui onde está o pontilhado, que é 78.440, e ele fez esse candle aqui vermelho de baixa, ó, entrou volume novamente, ó. Veja aqui no volume também, ó, olha como o volume está caindo, nitidamente. E olha como quando rompeu, ó, o volume subitamente cresceu. Ele fez em 3 candles, ele chegou onde ele tinha que chegar, no alvo de Fibonacci final, tá? Então veja como o volume foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e aqui ele, bum, explodiu, tá? Então onde é que seria a tua entrada? Eu vou reposicionar aqui as entradas, tá? Aliás, vamos medir essa anterior aqui também, ó.
Entrada ali poderia ter saído, por exemplo, aqui. 970 contra 255, se eu não me engano. Deixa eu posicionar aqui a entrada de agora. Seria aqui, no rompimento, tá, do caixote. Stop do caixote. Opa. Stop do caixote, provavelmente aqui nesse local, tá? Se não der 1 para 1, é bem provável que seja bem parecido com isso. Ó, 555 para baixo, 510, aliás, 510 a favor do movimento para baixo e 555 contra o movimento. O que é uma das coisas que dá para fazer aqui nesse local? Cada porrada daquelas ali que deu para baixo, a gente pode arrastar o stop, tá? Então, depois dessa porradinha aqui para baixo, ou também já poderia já sair. Opa, já poderia sair, tá? De novo. Deixa eu pegar aqui. Não deu. Ó, poderia arrastar já o stop de largada e deixar ele aqui, tá? Deixar atrás do candle, porque já não era muito pouco, né? Vamos ver. 300 pontos, já era um stop razoável. E aí poderia pegar os 500, 510 para baixo, tá? Então, basicamente, as entradas boas foram essa. Dá para ver também, ó, que o índice ele fez uma correção depois em 161,8. Pode ser aqui também que tenha feito uma Fibonacci, tá? Depois, mais para o fim do dia, eu não acompanhei, vamos ver. Esse seria o primeiro alvo e esse aqui seria o segundo. Mais ou menos aqui, tá? Se eu desconsiderar a sombra ali também, vai bater o alvo aqui certinho, tá? Bem próximo, inclusive, àquela resistência ali que tinha no gráfico, certo? Então, a nossa análise hoje é exatamente essa. Os locais melhores que eu vi de entrada foram esses. Poderia ter feito também no final do dia, né? Justamente essa bandeirinha aqui, ó. Essa bandeirinha aqui também teria dado certo, tá? Essa bandeira aí. Deixa eu posicionar aqui. Entrada aqui, bem curtinho, ó, movimento curto, ó. Entrada aqui nesse local, alvo lá em cima. Quase 1000 pontos e teria dado um pouco menos aqui antes. E o stop bem curtinho, ó, 240 pontos. Certo? Então não deixa de deixar teu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, por favor.